Fala, galerinha, gente boa de Deus. E aí, galerinha? Olha a irmã Yale aí na área, Mila Nutrição. Galerinha, eu gostaria de compartilhar um texto, uma porção da palavra de Deus com vocês, que está no Evangelho escrito por João Marcos. O capítulo é o 8. Esse texto ele é bem conhecido, trata da confissão de Pedro, um texto, eu acredito que todos que têm contato com a palavra de Deus conhecem. Quando Pedro diz, depois de ser questionado, perguntado, por Jesus, quem eles acreditavam ser Jesus, ele diz: "Tu és o Cristo". Os sinóticos trazem outras palavras de Pedro e ainda outras palavras de Jesus após essa declaração. Marcos, ele só diz assim: Pedro respondeu: "Tu és o Cristo". E eu gostaria de ler o texto. Eu quero ler a partir do verso 27, do 27 ao 29, e fazer uma breve reflexão com aqueles que estão aí, aqueles que vão entrar e aqueles que não puderem, que possam assistir depois, meditar e de alguma forma ser abençoado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. O texto diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. Uma palavra importante aparece aqui no Evangelho de Marcos, que é "no caminho". Ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas." E aí Jesus entra com a pergunta que ele queria fazer quando perguntou isso: "E vocês, que são meus discípulos, e vocês que estão caminhando comigo, e vocês que estão todo esse tempo ouvindo de mim, aprendendo de mim, sendo testemunhas daquilo que eu tenho feito, vocês", perguntou eles, "quem vocês dizem que eu sou?" E aí vem a resposta de Pedro. Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." E o que eu acho interessante desse texto é que esse texto aqui, ele é um divisor de águas no Evangelho de Marcos. Jesus fez e realizou muitas coisas até a gente chegar aqui. Eles foram testemunha de muitas coisas até a gente chegar aqui. A ênfase daquilo que Jesus fazia e realizava era uma. O interessante é que a partir dessa declaração e a partir daqui, tudo muda. A palavra "no caminho" aparece, a gente começa a ver ela cada vez mais forte, porque agora Jesus de fato se coloca no caminho para Jerusalém. Toda a sua operação até aqui, segundo João Marcos, foi realizada na região da Galileia, na região da Decápolis, no meio do povo judeu, no meio do povo gentil, mas agora Jesus está no caminho. E essa palavra começa a aparecer e dá a entender, a partir daqui, que o caminho agora que ele vai percorrer é o caminho que o leva a Jerusalém, o caminho que o leva à crucificação, ao seu sacrifício, à sua entrega por todos nós. Uma coisa interessante também aqui, nesse texto, como divisor de águas, é que depois dessa declaração de Pedro, o verso 31 já traz uma outra ênfase daquilo que tudo foi visto até agora, ou daquilo que a gente viu até agora. O verso 31 diz o seguinte: "Ele começou a ensinar-lhes Então, a partir dessa declaração, ele começou a ensiná-los." E isso agora é mais de forma restrita com os seus discípulos. E quando a gente chega no verso 32, o texto diz assim: "Ele falou claramente
ou ele passou a falar claramente com seus discípulos, mas tudo isso a partir dessa declaração. O que é interessante aqui é que Pedro está vendo algo em Jesus que as outras pessoas não conseguiam ver. Jesus perguntou quem ele era, ou o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito. Pedro diz, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Mas Jesus pergunta, e você, Pedro, o que é que você enxerga? O que é que vocês dizem de mim? E Pedro traz uma visão totalmente diferente da visão do povo. E o que é interessante, e é o que eu gostaria de tratar hoje como reflexão, é justamente esse ponto da visão que foi concedida a Pedro. E a visão que ele não tinha antes, mas agora passou a ter. O que é interessante é que no capítulo 4, esse tema, visão, ele passa a ser colocado por Marcos. Quando Jesus começa a ensinar por parábolas no capítulo 4, e é questionado por seus discípulos com relação às parábolas, ele diz, olha, aos de fora, aos que são de fora, tudo é dito por parábolas, para que eles vendo não vejam e ouvindo não ouçam, para que eles vendo não enxerguem, para que eles ouvindo não entendam. Ele usa a palavra de Isaías, a profecia de Isaías, lá no capítulo 4. Só que ele diz algo interessante aos seus discípulos lá. Ele diz, olha, mas a vocês que são meus discípulos e que estão comigo, foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos de fora não. Aos de fora eu falo por parábolas, e o propósito é esse, que eles vejam, não vejam, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas a vocês foi dado esse entendimento. O fato é que a partir de lá, do capítulo 4, parece que isso não acontece. Parece que Jesus está dizendo algo que de fato não aconteceu com esses homens. Porque eles continuaram vendo, eles continuaram ouvindo, eles continuaram contemplando coisas extraordinárias com relação a Jesus, mas parece, nos relatos até aqui, que eles não estavam enxergando claramente e que eles não estavam ouvindo com atenção. Tanto é que quando a gente chega no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Jesus ele vai multiplicar pães para uma multidão de gente. Essa é conhecida como a primeira multiplicação dos pães. Jesus multiplicar pães para uma multidão de gente, o texto diz que ele libera os seus discípulos, ou ele manda os seus discípulos atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele vai orar. O texto lá vai dizer que alta madrugada, os discípulos estão remando com dificuldade, o vento é contrário, eles mal tinham saído do lugar. E Jesus ele vem andando sobre as águas. Marcos diz que Jesus já ia passando deles. E o texto vai dizer, eu até anotei aqui no verso 49 do capítulo 6, que quando os discípulos viram, e aí traz novamente o texto a ideia do ver, quando os discípulos viram Jesus, ficaram aterrorizados, apavorados, com medo, porque eles pensaram que era um fantasma. O texto diz que Jesus diz para eles não ter medo, entra no barco e se faz bonança. Mas o verso 52 do capítulo 6 diz que a reação dos discípulos de pavor, de tensão e de medo foi ocasionada porque eles não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães. Ou seja, no capítulo 4, Jesus diz a eles que a eles foi revelado o mistério do reino de Deus, a eles foi dado esse conhecimento, mas no capítulo 6, Marcos vai dizer que eles não tinham compreendido o milagre dos pães, por isso ficaram aterrorizados quando viram Jesus andando sobre as águas. E aí a gente passa a entender que novamente Marcos dá a ideia da visão.
e a ideia do discernimento, porque tudo aquilo que Jesus realizou quando multiplicou pães tem a ver com ele mesmo, porque não se trata só de dar pão ao povo, mas se trata daquilo para onde aquele pão que foi dado ao povo aponta. E aponta para Jesus, mas eles não entenderam nada, eles não discerniram nada. E Marcos traz essa ênfase no capítulo 6, no verso 52. No capítulo 8, que é o capítulo que nós estamos, mas no começo do capítulo 8, Jesus volta a multiplicar pães. Agora ele está na região da Decápolis. E ele faz novamente a mesma coisa que ele tinha feito em outro lugar para outras pessoas. Ele multiplica pães para as pessoas. E ele faz um milagre novamente e alimenta as pessoas. O texto, na sequência, diz que os fariseus foram até Jesus, pedindo a ele que ele fizesse um sinal vindo do céu, para que eles pudessem ver. E novamente a ideia do ver vem, para que eles pudessem ver o sinal vindo do céu e com isso eles passassem a crer em Jesus. Eles pedem algo para ver. Só que Jesus tinha dito no capítulo 4 que aos de fora, ele falava por parábolas para que vendo não enxergassem, ouvindo não entendessem. E os de fora, no contexto geral da Escritura, são esses homens, porque no capítulo 8, quando eles pedem um sinal, o texto vai dizer, e eu vou ler aqui. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, capítulo 8, verso 11, para pô-lo à prova, pedindo-lhe um sinal. Ou seja, a intenção daqueles homens nunca foi sincera. Eles não vêm até Jesus para conversar com Jesus e saber mais sobre a obra de Jesus com sinceridade de coração para poder, de alguma forma, entender tudo aquilo que estava acontecendo. Esse era o caso dos discípulos, mas não o caso deles. E por causa disso, eles são chamados de fora. Porque eles vão ver e não vão enxergar. Eles vão ouvir e não vão discernir. Mas aos discípulos foi feita uma promessa. E até agora, no Evangelho de Marcos, nós não tínhamos visto de forma clara esse dom ou esse favor de Deus em conceder a eles o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. E tudo isso tem a ver com a pessoa de Jesus. Jesus disse que nenhum sinal seria dado a eles. Segundo Marcos, ele não cita Jonas. E o texto vai dizer que ele saiu daquela região. E juntamente com os seus discípulos, passou para o outro lado e ele vai para a região de Betânia. Só que no passar para o outro lado, Jesus diz algo aos seus discípulos que gera novamente uma confusão na mente deles. Por quê? Porque eles ainda não estavam enxergando nem discernindo as coisas. Por mais que tivessem olhos e por mais que tivessem ouvidos, Jesus disse: olha, vocês tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Isso a gente vai encontrar no verso 14 desse capítulo que nós estamos lendo, 8. Diz assim o texto: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus tinha multiplicado o pão para 5.000 homens, depois multiplicou o pão para 4.000 homens, e agora a gente tem 12 homens e eles estão preocupados com o pão. Quando na realidade Jesus estava falando do ensino dos fariseus e do ensino de Herodes, das intenções dos fariseus e das intenções de Herodes, que quando se uniam, Marcos diz lá no capítulo 3, se uniam para matar. Porque o texto lá no capítulo 3 vai dizer que os fariseus e os herodianos fizeram
um pacto e queriam agora planejar a morte de Jesus. E Jesus está dizendo aqui, olha, vocês tenham cuidado com esse pessoal. Mas os discípulos estão pensando em pão, porque não levaram pão para a viagem a Betsaida Júlias, que agora eles estavam se dirigindo na região de Cesareia de Filipe, que entra no texto que nós estamos. O que eu acho interessante é que aqui, novamente, volta a ideia do ver, do ouvir, do entender, do discernir, que havia sido prometido no capítulo 4 que seria dado a eles, mas até agora a confusão é grande na cabeça daqueles homens e eles não entendem coisa alguma. Verso 17 do capítulo 8. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? E entra uma sequência de questionamentos e de repreensões e de perguntas que nos levam a refletir novamente a ideia do ver, do discernir, do ouvir, do entender, do perceber de fato quem Ele é. Jesus diz assim: ainda não compreendem, nem percebem? Estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não compreendem e nem percebem? O coração de vocês ainda está endurecido. Olha o que diz o verso 18. Vocês têm olhos, mas vocês não veem. Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Não se lembram. Vocês não se lembram. Vocês estão preocupados com o pão, mas vocês não se lembram. Vocês, beleza, não entendem, não percebem, o coração de vocês está endurecido, mas eu quero saber se vocês têm memória. Vocês não lembram? E aí ele traz a memória. Tudo aquilo que Jesus havia já realizado. Com relação a pão. Ele diz assim, ó. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles disseram 12. Ah, então vocês lembram, né? Vocês têm memória. Vem cá, e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles disseram 7. Ah, então vocês têm memória, mas vocês veem e não enxergam, e esse é o ponto aqui. Vocês ouvem, mas não entendem, e esse é o ponto. Tanto é que o final desse versículo, ou desse trecho do capítulo 8 ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Que não tem a ver com pão? Vocês ainda não entendem que eu não estou falando sobre pão? Vocês ainda não perceberam, não entenderam, não discerniram as coisas? Que tudo aquilo que eu realizo não tem a ver com o pão, ou com o milagre, ou com o ato, tem a ver comigo e com a promessa de Deus ao mundo. Vocês ainda não entenderam que tudo isso aponta para quem eu sou. Que é justamente aquilo que ele disse aos discípulos de João Batista. Quando João Batista, estando preso, enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus: olha, é o Senhor ou devemos esperar ainda outro? Jesus lhe disse assim: não, sou eu. Não, ele não disse isso para ele. Ele citou a promessa. Ele citou a Escritura, ele citou os profetas. Ele disse: olha, vocês voltem a João e digam a ele o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, aos pobres é pregado as boas novas, os leprosos são purificados. Aquilo que a Escritura prometeu está acontecendo. Digam isso a João. Entendam isso vocês, que tudo isso aponta para mim e para a promessa de Deus ao mundo. Mas os discípulos continuam cegos. E o que eu acho mais interessante nesse texto é que logo depois dessa sequência de questionamento, de pergunta com relação à visão e o discernimento dos discípulos, Marcos, penso eu de forma proposital, quando escreve, traz uma cura de Jesus totalmente fora do padrão. Jesus agora vai curar um cego
em Betsaida, porque foi para onde ele foi quando saiu do meio dos fariseus. Ele vai curar um cego de forma parcelada. Não é normal na Escritura isso aqui. Não é normal quando nós olhamos para Jesus curar a pessoa de forma parcelada. Jesus vai colocar a mão sobre o homem, vai perguntar se ele está enxergando, e esse é o ponto. Ele vai dizer, olha, eu enxergo homens, mas não estou enxergando muito bem, porque eu vejo como árvores andando, ou seja, por mais que eu enxergue, eu não estou discernindo, por mais que eu veja, eu não compreendo, por mais que eu possa perceber que algo está acontecendo, eu ainda não entendo como acontece, ou não estou vendo claramente. Por isso que penso eu que esse texto aqui, ele entra exclusivamente em Marcos, porque Marcos quer trazer uma ideia. Marcos quer focalizar no ponto da visão e do discernimento que aqueles homens ainda não tinham alcançado sobre a pessoa de Jesus. Coisa que nós, muitas vezes, não alcançamos. Jesus, ele ressuscitou morto com uma palavra ou com uma ordem, quando ele disse, Lázaro vem, e Lázaro veio, depois de 4 dias podre dentro de uma rocha de pedra. Jesus curou pessoas à distância. Quando aquele homem disse a Jesus, olha, vem depressa antes que o meu filho morra, desce depressa comigo. Jesus disse, vai, o teu filho vive. E naquele momento o menino foi curado. Uma mulher cananeia, no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, foi até Jesus, clamando que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Jesus disse, vai, o demônio já saiu da tua filha. Jesus tocou num leproso, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, e o leproso foi curado completamente. Jesus disse, olha, vai, mostra-te ao sacerdote, no caminho os leprosos foram purificados. Jesus perguntou às pessoas, o que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver, seja feito conforme você me pediu, segundo a fé que você tem. E o homem passou a enxergar. O que é que você quer? Eu quero andar, seja feito dessa forma. E o homem passou a andar. Mas aqui nós temos uma cura totalmente fora do padrão de Jesus. É como se Jesus tivesse feito um milagre, e o milagre tivesse falhado e ele tivesse que impor novamente as mãos para que ele conseguisse executar o milagre. Penso eu que Jesus curou várias pessoas dessa forma. Não está escrito nos evangelhos. Porque penso eu que na forma de curar alguma pessoa, Jesus se relaciona com ela e se relaciona dentro da sua própria limitação. Mas Marcos coloca esse texto aqui para enfatizar não somente a cegueira do homem, mas enfatizar o toque de Jesus que traz visão. Mas que no processo da nossa caminhada ele deve acontecer constantemente, porque senão nós vemos, mas não discernimos, pensamos que são árvores andando, ou homens como árvores. O texto diz assim, quando Jesus o cura, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Qual era o questionamento de Jesus com seus discípulos? Vocês ainda não entendem? Vocês estão vendo o quê? Qual é a pergunta que ele vai fazer depois? O que é que os homens dizem que eu sou? E vocês? O que é que vocês enxergam de mim? Jesus pergunta ao homem, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Eu estou vendo, mas não estou discernindo muito bem. Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Mais uma vez, Jesus não fazia isso. Os evangelhos não mostram isso, é totalmente fora do padrão. Mas aqui, Marcos traz essa cura específica, porque ele tem um propósito no seu escrito. Lógico, conduzido por Deus, creio eu. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E a parte mais importante do texto, agora
ele via tudo claramente. Agora, depois desse segundo toque de Jesus, ele passou as coisas claramente. Jesus já havia chamado esses homens. De algum modo, Jesus já havia, e eu me refiro aos seus discípulos, tocado em seus corações. De modo que eles passaram no processo a deixar tudo e segui-lo. Porém, esses homens não estavam vendo as coisas claramente. Eles não estavam discernindo as coisas claramente. Eles precisavam de um segundo toque de Deus para que eles pudessem ver, como diz o texto, tudo claramente. E isso acontece no texto que nós lemos, nessa confissão de Pedro. Novamente a ênfase do ver, enxergar, discernir, perceber, compreender e declarar com fé aquilo que ele agora enxergou, ouviu, discerniu e compreendeu. E esse é um trabalhar de Jesus na vida não somente desses homens, mas na nossa. A pergunta de Jesus a esses homens é: quem o povo diz que eu sou? Depois de tudo isso que falamos, temos essa pergunta. E olhando para o capítulo 4, Jesus diz aos de fora: falo por parábolas para que vendo não enxerguem, ouvindo não ouçam. E a pergunta de Jesus aqui é: o que é que os de fora estão dizendo ao meu respeito? O que é que o povo diz sobre mim? Eles enxergam alguma coisa? Eles discernem alguma coisa? Eles estão entendendo alguma coisa? A resposta deles é não. Porque alguns estão dizendo que você é João Batista, e não é. Outros Elias, e não é. Ainda outros, um dos profetas, e não é. Estão errados. Porque eles não estão enxergando claramente. Eles precisam do toque de Jesus para enxergar e discernir claramente todas as coisas. Só que no capítulo 4, Jesus diz: agora a vocês foi dado esse conhecimento. E esse conhecimento é concedido por Deus. A partir do toque de Jesus no coração e na mente humana. A pergunta de Jesus é: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Será que agora vocês enxergam alguma coisa? Será que agora vocês vão discernir alguma coisa? O que é que vocês pensam sobre mim? E aí vem essa declaração extraordinária de Pedro quando diz: tu és o Cristo. Em Mateus, Pedro, segundo o relato, diz: o Filho do Deus vivo. E o que é mais extraordinário quando nós juntamos o texto de Marcos com os evangelhos sinóticos, é como fica tudo isso. Porque aqui não temos Jesus falando nada sobre essa declaração, mas lá nós temos. E Jesus diz algo muito importante com relação a esse ver, enxergar, ouvir, discernir. Ele diz: olha, Pedro, isso não vem de você. Essa declaração que você fez não vem de você. Isso não tem a ver com carne, isso não tem a ver com sangue, isso não tem a ver com a sua inteligência, isso não tem a ver com a sua disposição de me seguir. Não, isso não tem a ver com nada que esteja em você. Você só pode enxergar isso, discernir isso, declarar isso que você declarou com fé. Porque isso foi concedido do meu Pai a você. A partir de agora, eu reafirmo o que eu já tinha dito a você. Eu te digo que você é Pedro.
Eu te digo quem você é, eu te digo quem você vai ser, eu te digo o que você será a partir da revelação do meu Pai a você, não a partir de quem você é. De modo que Pedro poderia, no processo da sua vida, como todos nós podemos no processo da nossa vida, abandonar tudo isso e seguir o nosso próprio caminho e destino. Pedro teve várias oportunidades para isso, mas não lhe foi permitido, porque a ele foi feita uma promessa. E a promessa foi feita por Jesus. A você, Pedro, é dado. E você é meu. E eu cuido de você. Aqueles que o Pai me deu pós-revelação, tipo essa que você recebeu, ninguém pode tirar da minha mão. Porque é graça e favor permanecer no caminho também. Eu encerro dizendo, meu irmão, que muitas vezes nós, na nossa caminhada, por mais que temos recebido ou tivemos, através da Escritura, pela Escritura, recebido a promessa de que a nós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus e discerni-lo de forma muito clara, olhando para Jesus e entendendo quem de fato Ele é. Ainda que tudo isso seja verdade, é verdade também que no processo nós ficamos como esse homem aqui, que é uma ilustração, esse cego que é curado em parcela. Ficamos como esse homem que é uma ilustração, penso eu, daquilo que nós somos no processo da caminhada muitas vezes, quando não enxergamos e discernimos as coisas claramente. Precisamos novamente de um toque de Jesus, precisamos novamente de um toque de Deus. Não no sentido de nos salvar de novo, porque não é disso que eu estou falando, mas no sentido de clarear e de nos conceder a visão e o discernimento que nós precisamos para continuar a caminhada, fazendo a vontade de Deus, seguindo os passos de Jesus, realizando a sua obra essa que Ele colocou nas nossas mãos, como Ele colocou na mão de Pedro, como Ele colocou na mão de todos os discípulos, como Ele tem colocado na nossa mão, ainda que a obra seja dEle e é Ele quem a conduz. Que Deus te abençoe. Você possa, como eu, refletir nesse texto maravilhoso que é, penso eu, o divisor de águas do Evangelho de Marcos, porque toda a sua ênfase, a partir do verso 31, é mudada e isso fica muito claro. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.